Então, vamos agora ter um momento de partilha com estas 5 artistas que aqui estão, que foram convidados a fazer aqui uma residência artística e então é só um pequeno momento para uma conversa, e muito informal, e mais para podermos aprofundar um bocadinho mais e também sobre a vossa experiência, como é que foi para vocês estar aqui, neste lugar, o que é que surgiu e, enfim, começar assim só com uma pequena roda de partilha, se vocês quiserem. Olá, bem, eu e a Patrícia somos os Lavoisier, fazemos parte desta banda, que somos só os dois, e fomos convidados para partilhar o nosso trabalho com as cantadeiras aqui do São João do Campo. E foi um convite que abraçámos com muito carinho, mas também com muita responsabilidade, porque a admiração por estes cantos polifónicos é imensa da nossa parte, e então sabíamos que tínhamos uma tarefa em mãos muito bonita, de querer chegar até elas e de poder também levar o que quer que fosse da nossa parte que pudesse ser interessante para elas. E foi muito bonito. Estamos aqui há 2 semanas, estivemos a ensaiar ali na escola primária, não é? E o encontro tem sido incrível porque elas são de facto fantásticas. Desde já uma ressalva, não é um coro só feminino, e isso também foi muito interessante perceber que também nesta mutação ou nesta evolução, chamamos-lhe assim, já alguns homens fazem parte deste coro, e o que é também um bocado estranho, mas percebe-se perfeitamente, não é? Porque isto por causa das vozes do mais graves. Algumas senhoras, entretanto, faleceram, já não estão connosco, e elas, cabia-lhes essa tarefa de cantar as vozes mais graves, e acho que foi uma questão natural de acontecer, chamarem umas vozes masculinas para um coro das cantadeiras, mas eu acho que é progressista, está bom, acho que é natural, não é? As pessoas que queiram juntar-se a esta manifestação de cultura, chamemos-lhe assim, é muito interessante. E então para nós foi incrível perceber o método delas trabalharem. Claro que caímos aqui um bocadinho de paraquedas, ainda para mais com as condições que nos rodeiam. Hoje é sempre um bocado estranho, mas devo dizer que o processo de trabalho foi incrível. É sempre um bocado invasivo, não é? Nós temos que de repente fazer parte da vida delas e temos que perceber os limites de qualquer relação, até onde é que podemos chegar, até onde é que podemos abusar. Em termos de trabalho é interessante. Eu e a Patrícia temos um método de trabalho muito de tentativa e erro e de fazer várias vezes uma música até que ela comece também a falar connosco, na medida de se perceber até onde é que podemos chegar com aquela canção. E então às vezes pedíamos-lhe para repetir várias vezes e se calhar aí fomos um bocado duros, mas eu também creio que não. Mas foi bom fazer parte desta experiência como artistas residentes. Fez todo o sentido termos vindo para aqui já há 2 semanas. Caso contrário, acho que é muito difícil chegar às pessoas e desenvolver este trabalho, porque existem várias vertentes que têm que ser colmatadas, como a confiança delas, como conhecermos-nos musicalmente, e tudo isso foi, acho eu que foi conseguido nestas 2 semanas. É uma honra estar aqui mesmo e partilhar este trabalho com elas e perceber como é que esta memória musical é transmitida. Ao longo dos anos ela foi transmitida assim, não é? Eu creio que a mãe
da Carmelita ou a mãe da Lúcia, lhes transmitia as músicas cantando e as pessoas faziam parte deste fenómeno com esta partilha, não é? E nós fizemos parte um bocadinho disso, estivemos aqui, ouvimos-las, cantámos com elas e tentámos-nos à nossa maneira inserir e foi muito bonito. É um prazer enorme estar aqui mesmo. E obrigado ao Coral Vivo pelo convite, é mesmo muito bonito. Pronto, é isso. Pronto, acho que o Roberto já falou um bocadinho desta experiência, mas sim, para nós foi muito importante isto acontecer nesta altura, antes de mais, não é? Poder vir fazer um trabalho de comunidade nesta altura que há muito medo, e elas foram as primeiras a não ter medo e a ter muita vontade de o fazer, e os ensaios começavam das 3 às 7 e havia pessoas que chegavam às 3 e saíam depois das 7, porque há tanta história, há tanta música para contar. E no fundo o mais importante de tudo foi esse momento de partilha de todas as histórias que ouvimos e de ganharmos a confiança e depois de perceber o amor que há pela música, que foi o que uniu aquele grupo ali. E foi bonito porque elas, como é óbvio, que têm relações, pronto, que já se conhecem há muito tempo, então de repente havia sempre ali atrito às vezes, não é? Então a gente tinha que estar ali, pronto, ok, está tudo bem, mas começava a música e o atrito já tinha ido e a malta começava a cantar. E pronto, no fundo acho que foi essa partilha que para nós foi muito importante. Vamos cheios de canções, de histórias e mesmo depois sabendo mais do contexto desta aldeia, não é? Ouvindo falar do comunitarismo, que para nós era um pouco vago, não sabíamos que era mesmo aqui. E então, sei lá, vamos cheios, de certeza. E agora, pronto, vai haver o concerto, que vai ser esse apogeu. E pronto, olha, um grande bem-aja por fazerem isto acontecer, principalmente nesta altura. E é isso. E que haja mais e que isto seja o começo de muito. Pronto. Isso. Obrigada. Sou a Maria João. Sou performer de artes cênicas e fui convidada para fazer uma residência artística aqui no Campo do Gerês. Então resolvi inspirar-me no cavalo garrano, que habita aqui nestes montes, por estas serras e mais além, para o norte, Minho e Trás-os-Montes e Galiza. E resolvi, como estudo flamenco, sou também atriz e bailarina, resolvi criar uma analogia entre o baile flamenco e a motricidade do cavalo, visto que o flamenco vem do povo cigano, com influências árabes e judias também. Mas como eles viajavam em cavalo, há certos bailadores precisos, como o António Farruco, por exemplo, que tem um baile muito... Como era cuidador de cavalos, o baile dele, apesar de ser muito masculino, é muito estilizado e é muito... Pode ser associado também à existência do cavalo, não só no povo cigano, mas também na história do ser humano, não é? Desde os primórdios, e o garrano então vem do Ecos Cavalos, que é um cavalo mesmo ibérico, daqui, autóctone. E portanto, essa foi a razão primeira, né, de pegar também no símbolo do cavalo universal, né, que é associado à liberdade. E portanto, o que eu resolvi fazer foi abrir também a possibilidade da liberdade rítmica com o flamenco, não seguir, portanto, digamos, a lei tradicional, o regime tradicional, mas poder pedir emprestado no fundo ao cavalo certas qualidades que me permitissem fazer uma investigação mais profunda também do próprio flamenco e do que é também a autenticidade, neste caso a minha, né, em relação com o cavalo e com o ritmo. E portanto amanhã vou voltar a repetir a performance, vocês ainda não conseguiram ver, e vai ser às 7 aqui no chão de baixo, e já a seguir vai ser os concertos La Boisière com as cantadeiras, e agora passo-vos ao Bruno Caracol, que está a trabalhar sobre. Bom, eu vim cá por meio do Open Call, que era dirigido a projetos sobre o land art, e como eu já ando
uma pesquisa, curiosidade em torno aos fojos do lobo há algum tempo, pareceu-me assim meio óbvio, inevitável. Pensar também outras maneiras de olhar para aquelas estruturas que estão construídas nos lugares, nos topos dos montes, não é? Estes, sobretudo, eu tenho atraído sobretudo por estes fojos de paredes convergentes que são construídos normalmente no cimo dos montes. São estruturas bastante grandes, que podem chegar a ter quilómetros de extensão os muros. Quem não sabe, são 2 muros que convergem para um fosso e que eram usados para caçar os lobos. A população de várias aldeias juntava-se e ia para o monte espantar o lobo e até que ele caísse no fosso. Que eram também feitos com algum conhecimento dos hábitos do animal e do território, portanto de maneira que estivesse perto de algum caminho mas que não fosse visível, de maneira que estivesse dirigido para lugares onde os lobos se reproduzem e que normalmente são lugares onde eles voltam recorrentemente. Esta curiosidade depois levou a alguns encontros aqui na aldeia que a malta do Rural Vivo me facilitou também, com as pessoas mais velhas, levou-me algumas histórias, ou seja, também foi uma curiosidade que me levou a outras várias curiosidades, portanto aquilo que eu fiz aqui foi muito mais uma pesquisa aberta de várias coisas que me iam chamando a atenção do que propriamente um objeto assim monolítico sobre os lobos. Ouvi várias histórias, falei com várias pessoas das mais velhas daqui da aldeia que foram bastante generosas assim, com o seu tempo e algumas das coisas que, para além das histórias dos encontros com os lobos, foi-me sobressaindo também as histórias de algumas pessoas que se destacavam assim na memória coletiva e que eram muitas vezes as pessoas que estavam também elas nos limites, assim, mendigos que passavam pela aldeia, pessoas trabalhadores também nómadas, vendedores ambulantes, ou um senhor que era o vergalheiro que andava que fazia contrabando de cães, que andava com cordas à cintura e com uma cadela com o cio, passava pelas aldeias, os cães iam todos atrás dele, agarravam-os, levavam-os para a Espanha, pronto, e depois lá faziam os chouriços deles e usavam os peles para fazer os aparelhos para as vacas. Mas pronto, estas personagens que estão um pouco também nos limites daquilo que é a aldeia, que também ficam mais na memória, não são propriamente personagens que fossem... Sinto que há muito carinho por estas personagens. Também um outro que é o senhor, que é o Mocho, que viveu muito tempo aí a dormir nos palheiros, mas as pessoas falam com bastante carinho destas pessoas, que eram... Assim, que na verdade são as pessoas que dão vida também à comunidade. Também permitiu-me assim um contacto com o Francisco Álvares, ele não está aqui agora, mas também vai falar amanhã, que é um biólogo que pesquisa há muito tempo com os lobos e que me facilitou algum material que ele recolheu ao longo da vida, de fotografias de batidas aos lobos, não tanto aqui no campo dos Jerez, mas porque as últimas daqui já foram há muito tempo, mas do Soares, da zona de Montalegre, que também foi o seu trabalho sobre essas fotografias também foi parte daquilo que me tomou, e também a informação de coisas que ele me deu, assim, também de usos que se faziam, e uma coisa que também está bastante perdida, que é a etnozoologia, não é? De usos que se faziam medicinais de partes dos animais. Então havia usos medicinais para todas as partes do lobo, na verdade. Pois é, um bocado esta relação com um animal que é posto um bocado nesse lugar de inimigo, pela caça que faz aos animais que se usam aqueles animais que os humanos se habituaram a reproduzir, não é? Mas é curioso, aqui no campo dos Jerez em particular, apesar de haver bastantes lobos nestas serras próximas, não se sente que tem uma presença muito forte na memória coletiva, ou seja, as pessoas não falam muito sobre o lobo e têm alguma resistência até a falar sobre o lobo. Não é uma coisa que... não sei, vocês também depois sabem mais disso, não aqui mais tempo, mas a minha experiência foi breve, não é? Mas ainda há uma resistência grande.
talvez ainda fale dessa resistência, dessa presença, talvez, sim. Mais de um esquecimento. Não é? Há lobos, não sei, esta zona, não sei se aqui nestas serras mais próximas, esta zona do Gerês é a zona em Portugal que tem mais lobos. Sim, isso é mais delicado, eu acho. Sim. Mas pronto, as pessoas falam de histórias antigas, de hoje ainda não consegui chegar, talvez numa bem próximas visitas possa também aprofundar um pouco mais essas coisas. Mas bom, já falei muito. A Mónica tem coisas muito interessantes a dizer. O meu trabalho está ali na corte, ao lado da igreja, está lá uma instalação e nós estamos a falar, ainda estamos a negociar a hora, mas depois do Concerto das Cantadeiras, que depois anunciamos com o Gil, talvez, que também tem uma instalação lá, e a Cláudia também tem uma instalação que... Não, tem... mas passarmos pelas coisas que talvez a maior parte das pessoas não tenham visto. Queres falar um bocadinho sobre a instalação? O que é que andaste a fazer, Foi isto, eu já disse, várias coisas, andei a entrevistar pessoas. Está boa. A instalação está ali na corte, que é um espaço que se usava para guardar animais, que serve como arrecadação, e tem lá muitas das coisas que são lá guardadas, a lenha e as batatas e isso tudo. Tem 2 andares, o andar de cima normalmente usa-se nas festas populares aqui, para pôr som. Eu pus para pôr som para o Lardeira, porque aquele é ao lado do Lardeira. Na sala de cima pus os sons que eu gravei com um cão do Miguel e da Evelyn, o Sálvio, que é muito simpático e me deixou gravar coisas com ele. Também é meu ator, ainda não apareceu. E pus lá assim, imprimi partes da pesquisa, imagens e textos que fui encontrando da pesquisa, um bocado para abrir um pouco aquilo que pesquisei, porque para mim eu sinto que aquilo que estou a mostrar é muito mais a abertura do processo do que propriamente um objeto acabado. Então, na parte de baixo tenho uns vídeos que fiz, umas coisas que gravei à noite aqui na aldeia, uns vídeos que fiz, um vídeo que fiz no Foz de Vilarinho também, que é assim um bocadinho mais distante. Está mesmo no cimo. Também dá para ver daqui, se olharem bem para o meio. E tem as entrevistas, eu tenho umas histórias que consegui gravar com o Sr. Pires, que é o senhor mais velho aqui da aldeia, que tem 92 anos. Umas histórias de algumas dessas personagens, do Monstro e do Vergalheiro, e tem umas histórias de encontros com lobos também. Obrigada, foi muito importante Foi muito importante em vários aspectos, que não só do trabalho de ter vindo cá e ter estado convosco. A minha investigação, eu trabalho em cinema experimental. O que eu fiz está instalado ali no Museu da Geigen, no auditório, para quem ainda não viu, amanhã, acho que continua, não continua. Amanhã vai estar lá em loop, ainda é um processo o que está lá. Quando eles me convidaram, não foi propriamente a primeira ideia, mas eu vinha com esta forte motivação de trabalho com cinema analógico, portanto cinema que é lento por si, e é uma qualidade que eu aprecio bastante. E vinha muito com a intenção de começar a investigar sobre processos alternativos químicos. Os processos químicos da fotografia e do cinema são muito tóxicos. Já há bastante tempo que tenho conhecimento de algumas experiências que estão a ser desenvolvidas por várias pessoas, com café, sobretudo, plantas, várias coisas de que temos na cozinha, na verdade, podem reagir com este material, com película de cinema ou fotografia ou com papel fotográfico. E então vinha com esta forte motivação, mas não a achar que iria acabar, como acabei, a trabalhar sobre as próprias plantas. Eu gosto muito de trabalhar em comunidades e gosto sobretudo de trabalhar com pessoas, apesar de não ser uma coisa muito evidente no cinema experimental. Mas acho que são vários motivos. Primeiro, a falta de tempo. Eu achei que em 10 dias não iria conseguir estabelecer relações, não é? Depois esta coisa, esta situação, não sabia... A verdade é que ainda não sei muito bem interagir com as pessoas. Então, na verdade, encontrei assim um conforto imenso nas plantas. Vou ficar por aqui. E começou super bem. E pronto, essa primeira busca das plantas, que na verdade já era uma inspiração do facto de ter vindo, tem estado na vida, mas há 3 anos eles já me tinham convidado, a Evelyn e a Miguel,
para vir mostrar uns filmes aqui num encontro, e eu gostei imenso dos passeios e das conversas sobre plantas, soube muito bem. E bom, então fui em direção às plantas, mas acabei por trabalhar bastante com o hipericão. É a planta, a floração dá-se nesta altura, e eu cheguei cá na véspera de São João. Estavam as primeiras florzinhas a abrir. Simbolicamente há muitas relações, até lhe chamam erva de São João, e também está muito associado ao São João Batista, ou seja, foi uma relação criada no cristianismo. Anteriormente, bem, a história é longa, eu tentei abordar um pouco estas várias simbologias, e desde dos rituais mais ancestrais, medievais, até e acho que acabei por não chegar lá a uma possível contemporaneidade, a um possível diálogo mais contemporâneo, que no fundo foi a minha prática, não é? Mas está na minha prática, mas não sei. Bom, é um processo, não é? E o que eu consegui, ou seja, foi um processo também de aprendizagem, não é? De muitas tentativas e erros. Há coisas mais evidentes, como, pronto, para quem viu o trabalho isto vai ser mais evidente, aquelas imagens que são fixas, são como fotografias, é um resultado quase imediato, no sentido em que são as plantas a imprimirem-se. Eu não sei se esta conversa às vezes... Eu vou tentar explicar. Assim, com estas técnicas, aquilo que se chama fitograma, acredita-se, e está comprovado, porque até pelos resultados, que as plantas têm capacidade de não só se imprimirem, como se revelarem a elas próprias. Ou seja, a química interna da planta, com algumas ajudas de vitamina C para se preservar ou para ficarem mais básicas, não é? Com pH entre 9 e 12, faz com que elas não só se consigam reproduzir numa imagem, como depois acionar essa imagem. Isso é um processo bastante rápido, ou seja, são poucas horas. Depois há o processo mais complexo, que é fazer revelador químico com as plantas, ou seja, é fazer um chá muito forte da planta, filmar com película de fotografia ou cinema, e depois ir para o laboratório e usar estes químicos, que aí é um sistema um pouco complexo, e no caso do hipericão não haviam outros estudos, e talvez não seja a planta talvez não seja a planta mais fácil de se trabalhar. Aconteceu-me isso, tipo, o revelador estava 1h30, é muito tempo para... Geralmente consegue-se resultados em pouco tempo. Isto para dizer que há muito material que eu recolhi. O Sálvio também é um grande ator no meu filme. Agradeço-lhe imenso. Uniu ali, ou vai unir no futuro. Foi um belo companheiro. E bom, há assim material que eu ainda não descobri, ainda não sei como é que vou lidar com ele. Tipo, bom, foi um processo. Hace uma residência artística, haver esse cruzamento, não? Ou seja, vocês trazem algo, trazem a vossa bagagem, mas também levam algo daqui, não é? Com os Lavas Via, pronto, foi mais claro, porque vocês estiveram realmente todos os dias com as mulheres, e viu-se diretamente nas pessoas o impacto positivo que houve nelas, não é? Para nós é muito positivo a Maria João ter vindo, porque ela ficou a morar, então para nós isto é incrível, é muito positivo, não é? Se quiserem, só para fecharmos, dizerem uma palavra de o que vocês levam de aqui, não é? E muito obrigada a todos. Bem, realmente numa palavra é muito difícil, mas levamos uma experiência absolutamente incrível Acabei de inventar uma experiência absolutamente incrível. Não, mas é difícil, eu não consigo numa palavra, porque foram realmente muitas emoções. Mas isto de fazer música, não é? Envolve muita coisa, e acho que aquilo que eu levo delas, ou desta experiência, é uma memória também ancestral de percebermos o que é isto de fazer música, porque há muita coisa que nós não sabemos, não é? E tentamos aprender com várias coisas, mas este contacto leva-te a sítios onde realmente a palavra, ou essa palavra, é muito difícil de alcançar, e os adjetivos ficam escassos,
porque é realmente física e é muito abstrata ao mesmo tempo, mas fazer parte desta cumplicidade foi mesmo muito importante. E mais uma vez obrigado, sério. Estamos daqui com uma experiência absolutamente incrível, essa é a minha palavra. Uma palavra que eu não conhecia e vou sair daqui a conhecer esta palavra, que é o comunitarismo. Exatamente. Eu ia dizer arrebique, mas o arrebique é deles. O arrebique. Pronto, eu quero agradecer. Eu acho que a palavra é um encontro mesmo, porque isto não é um festival, é um encontro, não é? Um encontro com a comunidade, com a associação, com os animais, neste caso, eu e o Bruno, e com as plantas. E vocês que tiveram relação direta com as pessoas, acho que acaba por ser todo um organismo, não é? Em que podes escolher um elemento e através dele também conheces o lugar e a comunidade e a história, porque através das histórias do lobo, ou do garrano, ou do usos e costumes do Ipericão, chega-se também à história da comunidade e a esta memória coletiva que queremos preservar, não é? Porque é de muito valor trazer este tipo de atividades para este lugar, não é? Para uma aldeia e fugir da complexidade da cidade, no fundo, onde são 7 cães a um osso e aqui há 7 ossos para cada cão, no fundo, não é? Assim, um bocado brincar, porque acho que a ruralidade, no fundo, conecta-nos mais à nossa memória. Eu, pelo menos, vejo assim a ruralidade como uma identidade também. E obrigado por fazerem isto acontecer. O que é que eu levo daqui? Levo uma perspectiva não fechada de um festival, ou seja, não acaba aqui, isto continua, é um processo e é um ponto de partida. E pronto, e fiquei aqui residente, por isso vai continuar. Obrigada. Pois eu também não vou saber escolher uma palavra, mas vou levar a vontade de voltar, de certeza. E sim, também senti-me super bem recebido tanto por vocês como pelas pessoas da aldeia, ou seja, eu fiquei um bocadinho mais do que os 10 dias que eram propostos para a residência e senti mesmo que essa permanência fez com que que começasse a ficar em casa, né? Porque as pessoas já me reconhecem do dia a dia e já não sou um estrangeiro. Isso foi super fixe. É um bocado isso, acho que vou roubar as palavras deles do encontro e do comunitarismo, se calhar. E o arrebique. Eu já tinha dito alegria muito intuitivamente, não foi ao microfone. Passaram-se muitas coisas, obviamente, não foi só isto, mas é isto que veio. Pronto, já está. Obrigada. Obrigada. E agora, às 7h30, temos Lavoisier com as cantadeiras de São João do Campo. Viva!